Eu sou uma pessoa apaixonada pelo que faço. Não sei se saberia ter outra profissão senão professora. Embora a gente esteja mais longe do aluno, em função da pandemia, a gente se aproximou do aluno. Todos somos seres humanos e não há como não sentir a dor do outro. Meu nome é Patrícia Vez, eu sou professora há 20 anos, trabalho no município de Boa Vista do INCRA durante 40 horas, então manhã e tarde. Sou professora do ensino fundamental, ministro disciplinas de língua portuguesa e língua inglesa. Também sou prof responsável pela sala de recursos multifuncional do município, ou seja, de toda a rede, de ensino do município de Boa Vista do INCRA. O atendimento educacional especializado, então ofertado na modalidade de ensino de educação especial. Sou o professor Leomir Augusto Severo Grave, sou professor de matemática na rede estadual e na rede privada. Também, durante o ano de 2020, atuei como professor das TICs do estado, auxiliando no processo de ensino remoto. Em praticamente quase todas as escolas eu tive auxiliando os colegas. Todas as dificuldades encontradas no início foram relacionadas às questões basicamente tecnológicas, digitais. A nossa dificuldade se tornou mais visível no momento em que nós precisávamos adequar a um espaço digital, que esse espaço então precisaria servir para esse ensino e aprendizagem. Então, como que eu vou trazer esse aluno para dentro da minha casa, assim como eu estou dentro da casa deles? Que espaço é esse de aprendizado onde a criança precisa aprender sem a interação com o seu professor? Aprender nesse ensino remoto ficou difícil. Nós tivemos muitas limitações em relação a isso. Então, nas minhas aulas eu buscava utilizar a tecnologia e já criava as minhas salas de aula online lá dentro do Google e utilizava já diversos tipos de ferramentas tecnológicas nas minhas aulas. Quando chegou a pandemia e a gente teve que começar a utilizar então esses recursos nas nossas aulas online, eu não senti tanta dificuldade para me adaptar, porque nós tínhamos colegas que já estavam adaptados, assim, já utilizavam tecnologia nas aulas, mas nós tínhamos colegas também que nunca tinham utilizado a tecnologia. Que teve colegas que não conseguiram, que acabaram desistindo, que acabaram não querendo trabalhar desta forma, e isso também é um marco. Meu nome é Paulo Ricardo Moreira, eu sou médico, nefrologista e sou professor da Unicruz há muitos anos, tendo dado aulas em vários cursos da área de saúde, mas hoje eu sou professor da fisioterapia, na disciplina de Fisiologia do Exercício e professor do mestrado de Atenção Integral à Saúde, que é feito em conjunto com a Unijuí. E principalmente para mim o quadro negro era muito importante como estratégia de aula, Então eu sempre me apoiei muito no quadro negro. A maior dificuldade foi essa, começar a dar aula só em cima daquilo que se prepara no PowerPoint e não ver o aluno.
Essa solidão que a gente teve de olhar para a tela do computador e não ver o tempo todo as reações dos alunos, até porque eles fecham a maior parte das vezes as câmeras. Eu sempre digo para eles que a prof não consegue dar aulas para as bolinhas, né? Onde muitos aparece só a fotinho, outros aparece a letrinha do nome. Então a prof precisa que eles liguem a câmera, né? Nem tanto o microfone, às vezes a internet também não nos ajuda e ela começa a oscilar, então esse processo de comunicação fica um pouco mais dificultoso. Na tela, tu não sente isso, porque os alunos ficam, a maioria, com as câmeras fechadas, aí tu pergunta, pessoal, estão entendendo? Pessoal, vocês estão aí? Me respondam. Aí eu pego a chamada, chamo pontualmente cada um, e eles vão no chat ali, não, tudo bem, professora, é tudo tranquilo. Mas tu não sabe realmente, né, até quanto esses alunos estão realmente compreendendo e absorvendo aquilo que tu está falando. Esse é o desafio. E olha a dificuldade para esse professor que está lá dentro da sua sala de aula, com um aluno surdo em especial, né, que a gente vê toda essa, não tendo essa interação, né, com o professor para poder olhar para ele, porque às vezes a internet não está funcionando bem, né, de poder olhar nos olhos dos nossos alunos e perceber se ele está ou não adquirindo conhecimento. A aula online, ela tirou essa perspectiva de a gente ouvir a pessoa, de ela nos falar e nós vermos como ela expressa o conhecimento que ela tem. E essa oscilação, às vezes a gente fica um pouco nervoso, porque a gente quer dar aula, mas a internet nem sempre ajuda. Mas isso é esporádico, sem dúvidas, né? Na maioria das vezes a gente consegue aí ter um bom aproveitamento. E aos poucos, aquele impacto, aquela sensação de inusitado, de dificuldades, foi se naturalizando pelo uso das tecnologias digitais. Foi muito rápida essa adaptação, né? A gente sofreu, sim, até hoje, né? A gente sente não estarmos de forma presencial, né? Porque nós entendemos que a docência, né, ela é uma relação de grupo, né? Ela é uma troca, a gente constrói o aprendizado junto com o aluno. Em sala de aula, tu enxerga quando a turma não entende o que tu explicou. Tu não precisa perguntar para eles, né? Aí tu começa de novo, tu explica de outro jeito, tu faz outra volta e a coisa flui. Então nós nos vimos praticamente do dia para a noite numa realidade, onde passamos do ensino presencial, na mais ampla acepção da palavra, para o ensino remoto emergencial. O ensino em tempos de pandemia, sem dúvida, sofreu um grande impacto, principalmente porque as formas e as metodologias utilizadas pelos professores tiveram que ser adaptadas ao novo tempo. Não só as formas e metodologias dos professores, mas o próprio processo de aprendizagem do aluno, que teve que se adaptar ao novo. O aluno do presencial sofreu uma grande dificuldade para ter aulas remotas. E eu acredito muito que o aluno do presencial vai valorizar mais ainda a aula presencial e o professor presencial. Então eu acho que essa é a grande modificação, uma das grandes modificações que a pandemia vai deixar aí no nosso ensino. O tempo e a experiência anterior que nós tínhamos de preparação para ministrar aulas nesses meios foram os nossos aliados, porque nós conseguimos não só nos adaptarmos a esse processo, como qualificarmos ele. Por exemplo, na rede estadual, nós acabamos atendendo os alunos pelo WhatsApp, né, que é de troca de mensagens, e o aluno mandava a foto no meu telefone particular, né, a foto do exercício para mim fazer o comentário, para mim dizer se ele acertou, se ele errou. Então tu imagina o ano de 2020, ali até junho a gente não tinha o Google Sala de Aula, a gente usava só o WhatsApp. E você imagina a quantidade de fotos que cada professor teve em seu telefone. Alguns estudantes, eles tinham filhos também, tinham que auxiliar os filhos nas atividades da escola, em idade escolar, né? Tinham irmãos, então principalmente em relação a essa rotina. Meu nome é Kátia da Silva Herter, eu sou acadêmica do curso de Pedagogia, estou cursando o 7º semestre aqui na Universidade de Cruz Alta. Foi um período assim de assimilação, de adaptação, um período longo, principalmente transformar então a minha casa, o meu quarto em uma sala de aula, né? Eu sou a Thaís Severo Dutra,
Eu sou estudante do curso de fisioterapia e estou cursando o 9º semestre. Lembro que na primeira aula online, nenhum dos alunos interagiu com a professora. Foi algo assim que ficou cada um no seu canto, não sabíamos lidar muito bem com o microfone, não sabíamos se poderia estar ligada a câmera ou não. E com o tempo a gente foi indo, assim, conversando um pouquinho mais. O professor também começou a se adaptar. Em casa a gente não controla algumas coisas, como o barulho externo da rua, moro perto de uma região onde passa o trem, então o barulho do trem, o apito do trem. A gente percebe também que os alunos eles têm agido de uma forma absolutamente natural em relação a isso, porque todos compreendem a situação que a gente vive. Praticamente em todas as minhas aulas, o meu filho, com 3 anos de idade, ele sempre vai lá e dá um oi para os alunos, rapidamente cumprimenta eles, né? Enquanto ele não consegue fazer essa aparição dele, ele não sossega, então ele vai lá dar o oizinho dele e aí depois a gente continua a aula. Normalmente eu trabalhava com o barulho, né? Então com as crianças em volta, isso foi muito comum, eu dando a minha aula e as crianças em volta ali, o meu filho sentado na mesa, querendo fazer trabalho de escola, como ele diz. A grande dificuldade foi criar uma rotina. Você está em casa e alguém entra no seu quarto, no seu local de estudo e começa a falar com você e você esquece, desliga a câmera, mas não desliga o microfone. Então todo mundo acha que você está em aula e está falando com eles. Então é uma situação assim, um pouco engraçada, um pouco incômoda às vezes, mas acontece. Então, na hora que eles abrem ou a câmera, ou o microfone para falar, para apresentar alguma coisa no seminário, muitas vezes a gente ouve, né, um galo cantando, um cachorro, né, desesperado acuando, mas essa do galo era muito comum, né, e acabava virando até às vezes uma brincadeira na sala de aula, né. Então a gente começava a aula, professor, tem que chamar o fulano antes do galo cantar, a gente não começa a aula, né, então... Mas isso me é muito agradável, né? Essa é a vida real, né? Onde realmente eles estão. Cheguei a convidar a minha sobrinha e começava a fazer as práticas de fisioterapia com ela e a câmera estava na frente mostrando então para a professora se estava correto ou não e ela nos auxiliava no que deveria ser feito. Eu filmava a minha mão escrevendo na mesa. E numa dessas aulas o meu filho veio correndo com o dinossauro e o dinossauro queria comer a folha que estava do lado. Este ano batizei como da minha casa para a sua casa. Como é que nós estamos trabalhando? Em casa eu não estava disponível para atender, para conversar com eles. Então foi um momento de adaptação. Se concentra, a gente busca, né, o conhecimento. Então a gente se adapta a isso. Apesar desse contexto, que é difícil para todos, eu acredito que houve um grande aprendizado, tanto dos docentes como dos discentes, né? A gente percebe o quanto também é produtivo essa forma de o professor dar aula, de o professor estar acompanhando o remoto, do aluno estar em casa, até alguns relatam assim, bem, pelo menos eu estou em casa, pelo menos eu estou protegido. Muitas vezes a gente pensava que não teríamos o mesmo grau de aprendizagem de uma forma distante do que está em sala de aula. E a pandemia nos trouxe essa nova experiência e a gente pôde perceber que, claro, não é a mesma coisa, mas é uma coisa diferente que a gente pode estar se adaptando e também se aprendendo tão bem quanto antes com isso. O ensino remoto, ele vai deixar muita coisa para nós. A gente pode dizer que nós somos antes da pandemia e depois da pandemia. Qualquer corpo docente de qualquer instituição sente isso e cada um se modificou dentro daquilo que foi possível, dentro das possibilidades que tiveram, dentro das cobranças, né, que sofreram, que isso também é importante. Que nós sentimos, principalmente no curso de pedagogia, nós sentimos muito essa falta dessa interação, dessa troca em sala de aula, dessas discussões. Então, realmente foi algo que precisou de muita organização, de muita disciplina, realmente exigiu uma organização e foco. Principalmente o foco, trabalhar intensamente como foi o que ocorreu, porque por vias digitais se trabalha muito mais do que presencialmente. Presencialmente já era muito complicado eu atingir meu aluno, fazer com que ele aprendesse em sala de aula, né? Então você imagina isso no ambiente virtual. Em torno de uma turma de 20 alunos, 5 alunos que acompanhavam os meus vídeos, eu postava os meus vídeos
das aulas no canal no YouTube, né? Então lá no YouTube o aluno ia lá e assistia o vídeo e me mandava os cálculos dele dos exercícios. Receber a todos na minha casa, assim como eu participo da vivência da casa deles enquanto professora. Embora a gente esteja mais longe do aluno, em função da pandemia, a gente se aproximou do aluno, a gente encontrou maneiras de se aproximar. A pandemia universalizou o conhecimento e essa foi uma grande vantagem dela, porque antes o aluno ficava muito restrito àquilo que ele aprendia na sala de aula e àquilo que o professor intermediava do conhecimento. Fica o grande aprendizado humano. Antes de mais nada, todos nós tivemos que aprender a viver e a conviver de uma maneira diferente, nos voltando um pouco mais para nós e para a essência do outro. Traz reflexões que fazem com que a gente mude também por conta disso, com que a gente passe a valorizar outras coisas, não só para quem está sofrendo por conta do vírus, mas também para quem está sofrendo por conta de outros motivos, talvez financeiros, talvez por falta de oportunidade de empregos. Então é um momento muito difícil para todo mundo. Chegou um momento que nós tínhamos nos preparado para uma pandemia e ela não veio. Chegou um momento ali que nós estávamos com as enfermarias prontas e não tinha pacientes. E de repente eles vieram em avalanche. E vêm os pacientes, e vêm as histórias de cada um, vem aquilo que as pessoas nos contam de quem são as pessoas. E de alguma forma o pessoal da saúde trata uma pessoa desvinculada da sua história. Porque ela é mãe, ela é pai, é irmão, é família, tem uma história que essa pessoa traz. E a gente na saúde às vezes não quer saber dessa história para não ter envolvimento emocional. Mas quando começa a haver um adoecimento tão grande como nós tivemos, um padecimento tão grande, isso comove a gente. E isso não há quem resista, não há coração que resista em termos dessa emoção. Vivenciar isso tudo foi extremamente didático, né? Para que a gente reconhecer o sofrimento que nós temos e o sofrimento que nós passamos. Ela está conversando, está sofrendo com a falta de ar e agora, nos últimos tempos, essas pessoas já sabem, porque saiu no jornal, saiu na televisão, que 90% às vezes dos que são entubados morrem. Então, quando começa a ver que as pessoas já têm esse tipo de notícia no seu cérebro e ela sabe que no momento que ela vai ser entubada, o seu risco de vida aumenta significativamente, ela sente esse momento. E aí muitos é como se estivessem se despedindo da vida. Quando acorda, as pessoas têm que vibrar e dizer, eu venci o Covid, se faz aquela festa toda no corredor, porque a pessoa venceu o Covid. Então, aquela festa que a gente vê na imagem na televisão, do sujeito saindo no corredor, recebendo balãozinho, sendo aplaudido, porque, puxa vida, ele correu um risco de vida muito sério. E ele saiu. E o que nos acolhe, o que nos faz sentir um pouco melhor é receber o carinho de outras pessoas, receber o lado mais humano das pessoas. O fato de ter perdido a minha mãe, de ter sofrido de Covid também, de ter minha irmã internada, tive uma prima também hospitalizada, eu tive que ficar em casa, mesmo com elas internadas no hospital, eu tive que ficar em casa porque tive que ficar cuidando das minhas sobrinhas. Então foi muito difícil, foi muito ruim, foi um período assim de muita dor e sofrimento, muito, muito. Por isso que falo que a compaixão foi a única coisa que me manteve forte, porque não tinha mais nada para que eu pudesse suportar isso, a não ser o carinho que as pessoas estavam me dando, que foi que me manteve forte, porque é um período assim muito difícil. E eu sei que não somente eu estou passando por isso, não somente eu passei por isso. Várias outras pessoas também estão passando por isso. O sentimento é de uma grande perda, independente de você saber quem é que está sofrendo, quem é que está passando necessidade, fome, miséria. Você não precisa saber o nome da pessoa para sentir a dor dessa pessoa. Você vive isso porque você é humano,
você vê as pessoas sofrendo, pessoas que estão em filas para atendimentos, para acolhimento em hospitais, que não têm leitos em UTIs, que não têm equipamentos para a sua respiração. Isso realmente é assustador. Mãe, por que você está chorando? Você não conhece? Mas eu não preciso conhecer para sentir a dor do outro. Nós não sabemos muitas coisas a respeito disso, mas o que nós sabemos já é suficiente para contribuir com atitudes que nos levem a demonstrar o nosso respeito e o nosso cuidado. De alguma forma a vida está em stand-by, a vida parou. Ela está em stand-by e nós estamos esperando que o Covid saia para tocar a vida de novo. Não houveram adaptações apenas em relação ao ensino propriamente dito. A universidade também adaptou a sua infraestrutura ao contexto da pandemia, porque afinal de contas, muitas das atividades continuaram acontecendo aqui no âmbito da instituição. Que nós, com muito orgulho, podemos dizer que até o presente momento, nós não tivemos nenhum caso de transmissão interna na universidade. Nós adaptamos o fluxo de pessoas na instituição, tivemos um monitoramento muito rigoroso da entrada de pessoas, controle de temperatura, sobre o uso de máscara, sobre o distanciamento, tanto nos locais de trabalho quanto nos ambientes externos. A universidade em si foi muito feliz porque nós conseguimos muito rapidamente nos adaptar. Em uma semana, né, depois, nós já estávamos trabalhando de forma com aulas síncronas, né, usando o Google Meet, usando as ferramentas todas do Moodle, né. Mas o momento é de cuidado extremo, é saber que vai acontecer o ensino-aprendizagem, é possível, né? O professor hoje, ele consegue ensinar e o aluno consegue aprender à distância. De agora em diante, eu acho que nós vamos ter muito mais respeito a essas vulnerabilidades que nós estamos sujeitos. Então, se até agora a gente conseguiu, de alguma forma, engrandecer os feitos tecnológicos, nós ainda somos vulneráveis a um vírus. E os vírus vão ficar, eles vieram para ficar. Não há como não trabalhar o tema, uma vez que a nossa área de concentração é justamente a questão humana e a questão social. Todos somos seres humanos e não há como não sentir a dor do outro. A dor do outro poderá ser a nossa dor no dia seguinte. Agora, o que faz a gente mudar é o impacto que isso trouxe na sociedade e nas vidas. Por exemplo, a questão das mortes, né? No início, a gente ouvia mortes distantes, de pessoas que não estavam perto da gente, e cada vez se aproximou mais. A ponto de agora, provavelmente todo mundo já tem um amigo ou um parente que faleceu. E isso impacta a vida da gente. A gente se deu conta mais dessa nossa vulnerabilidade, daquilo que nós perdemos como indivíduo na nossa arrogância de dizer assim, bom, a medicina pode tudo, a medicina pode curar tudo e eu não terei problema nenhum, se eu adoecer eu troco uma peça, como a gente pensa do ponto de vista assim, puramente tecnológico. Um dos aprendizados foi a questão da resiliência, percebemos que nós precisamos se adaptar às situações, mesmo que elas trazem muitas mudanças, né? Mudanças assim drásticas como essa. Então, o professor tem que ajudar o aluno, mas o aluno também tem que ajudar o professor. Então, o aluno lá, eu sempre falo para eles, pessoal, me ajudem se eu estiver fazendo alguma coisa errada aqui nessa forma de aula que a gente está tendo, de repente o arquivo que eu estou passando para vocês está muito pequeno, está muito alto, o áudio está bom, o áudio está ruim, a imagem está boa, a imagem está ruim. Então, a gente tem que se ajudar. E eu acho que essa questão de ajudar ao próximo é, sem dúvidas, uma lição que vai ficar para todos nós. A sala de aula ela vai ser um ambiente de troca. Então, eu acredito que a tecnologia ela veio para essa função, né? E ela vai ficar. O aluno já está adaptado, os professores já estão adaptados. Eu acho que ninguém vai querer simplesmente dizer, bom, agora a gente só vai usar o quadro negro e pronto. Não, a gente vai agora ter o Google Sala de Aula, vai ter o Zoom, o Meet, todos os aplicativos possíveis e o quadro negro, que ele também é essencial, né? A gente vai ter aí uma mistura de tradicional com
a inovação, né? Ela fez nós ultrapassarmos qualquer receio ou limites que tínhamos em relação ao uso de tecnologias de informação e de comunicação. Tivemos novas maneiras tanto de ensinar quanto de aprender, tanto para nós como alunos e para os professores, ou nessa posição que a gente assume como futuro pedagogo, né? A questão do uso das tecnologias em sala de aula, dessa mudança em que o professor teve que se adaptar, né, obrigatoriamente ao uso da tecnologia, dessa questão da inovação, né, de trazer metodologias ativas para a sala de aula. A Carla que sai da pandemia é certamente uma Carla mais fortalecida, porque aprendeu a viver com todas essas situações de desgaste psicológico, de tensão, né? Que aprendeu a se reestruturar, a reformular o seu dia a dia para cumprir com as suas diferentes funções, para atender às necessidades de sua família e, evidentemente, para alcançar os objetivos propostos enquanto educadora, enquanto coordenadora de um programa de pós-graduação que exige um trabalho bastante intenso e de qualidade. A Thaís que não parava em casa, a Thaís que ia para casa para almoçar e depois para dormir. Então a pandemia, ela transformou tudo isso, que eu tive que me adaptar totalmente. Então eu acredito que sim, a Thaís mudou, a Thaís teve uma rotina totalmente diferente, fez com que eu mudasse como pessoa, que a pandemia não somente mudou a nossa vida do lado profissional, do lado que estudamos, mas também do lado pessoal. Porque assim como outras pessoas, eu também, a minha família também foi atingida por conta da pandemia. Eu acho que hoje eu posso dizer que antes da pandemia talvez eu fosse uma pessoa mais receosa e talvez um pouco menos firme, um pouquinho menos firme emocionalmente do que hoje sou. E graças a isso, e graças principalmente também a esse apoio, a esse convívio com os colegas e com as pessoas, todos no mesmo barco, eu me considero, então, hoje, mais fortalecido e confiante no futuro de que vamos superar isso juntos. A minha vida se envolve em evolução, em pensamentos de que o que eu posso melhorar, quem eu sou e como posso fazer melhor. Com certeza, só uma carta diferente, né? Não só eu, mas acredito que todo mundo teve essa mudança, assim, porque foi um período que não só trouxe mudança na rotina, mas na forma de pensarmos, de agirmos, nessa questão da empatia, né? De pensarmos nos outros também, né? Não só no que a gente tem de objetivo, mas também da questão desse cuidado com o outro. Sempre impregnado este amor e esse carinho pela minha profissão, me dedicando ao máximo, me esforçando ao máximo para que tudo dê certo. Nós precisamos desse momento de reflexão, de adaptação e de ser um ser humano melhor. Eu sempre fui uma pessoa muito humana, sempre ouvi muitas pessoas. Mas a pandemia deixou esse legado ainda mais forte para mim. Eu ainda volto mais humano, mais humanizado, uma pessoa melhor, uma pessoa que se preocupa com os outros, e uma pessoa que tem mais empatia para com os outros. De compaixão nesse momento, da gente ter o amor ao próximo e não pensar somente em si mesmo. Porque pude perceber que o amor das pessoas e a compaixão nos ajudam muito, e é isso que eu quero passar. A gente sempre diz que o sofrimento, ele modifica mais do que muitas vezes um sentimento bom, né? Fui muito acolhida pelos meus alunos, mas para mim, particularmente, que sou uma pessoa de contato, sou uma pessoa de carinho, sou uma pessoa de acolher os alunos, foi muito difícil. Eu até me emociono falar, mas principalmente o distanciamento dos meus colegas, que a gente costumava diariamente estar junto no laboratório, trocando ideia, e esse afastamento acabou que modifica a gente dá valor, né, mais do que já dava, dos poucos momentos que a gente consegue passar junto, né, seja com colega, seja com aluno, a gente começa a valorizar mais esses momentos depois desse período longo aí de afastamento que a gente teve. Que a pandemia trouxe para nós o ensino remoto e nos mostrou que nada substitui o ensino presencial. O ensino presencial, ele tem a sua característica e ele é
insubstituível pela qualidade do ensino que a gente pode dar em sala de aula. Não existirá profissão nenhuma que vai nos substituir, mas nós precisaremos também nos adaptar.